Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. A experiência do consumidor representa um campo de estudo fundamental nas estratégias de marketing contemporâneo. Compreender como os consumidores interagem, percebem e respondem aos produtos e serviços oferecidos é crucial para o sucesso das organizações. Deve-se ter em mente que a experiência do consumidor ela vai além da simples transação comercial. Ela incorpora elementos emocionais, cognitivos e sensoriais que moldam as decisões de compra e a fidelidade às marcas. Nesse contexto, pesquisas científicas vêm destacando a importância de proporcionar experiências positivas e significativas, reconhecendo que a satisfação do consumidor é um determinante essencial para o crescimento e a sustentabilidade dos negócios. E para discutir o tema da experiência do consumidor, eu converso com o professor Rodrigo Cavalcante. O professor Rodrigo ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, lotado no Centro Acadêmico do Agreste. O professor Rodrigo possui doutorado em administração pela Universidade Federal de Pernambuco e é docente permanente do programa de pós-graduação em gestão, inovação e consumo, também da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Rodrigo, um prazer grande ter o senhor aqui. Eu venho lendo os seus textos no seu site, né? E tenho me encantado com a forma, o senhor tem me impactado positivamente e me trazido uma experiência bacana, tá? E a primeira pergunta é justamente sobre isso, né? Por que estudar o consumo e as suas experiências? Por que ser professor? Por que ser pesquisador? Bem-vindo, professor, aqui ao Papo no Auge. Obrigado aí pela oportunidade, Saulo, de estar conversando um pouco sobre essas coisas que a gente faz lá dentro da universidade, que fica entre nós, né? Então, bem, são muitas perguntas, vamos tentar falar uma de cada vez, né? Primeiro, o que mais me toca, no sentido de que, por que estudar a experiência, né? O que me fez estudar a experiência? Veja, como você mencionou, quando a gente estava conversando anteriormente, eu era orientando o professor André Leão. E lá a gente estudava sobre entretenimento. Então a gente estava estudando sobre entretenimento, eu sempre gostei muito de filmes, de música, sou baterista também. Então eu sempre gostei muito de arte, de entretenimento. E aí nessas idas e vindas que a gente estava pesquisando lá, encontrei um artigo falando sobre a experiência do entretenimento. Eu disse, pô, isso é legal. E aí um dos professores lá falava sobre como a gente pode entender, né, o que as pessoas sentem diante dos filmes, diante da música, e aquilo me chamou muito a atenção. Eu achei muito interessante. E aí eu comecei a pesquisar sobre experiência e eu disse, pô, isso é muito legal, porque toca profundamente numa coisa que eu vivo todos os dias, né, que é o entretenimento, e eu estou sempre me perguntando, pô, por que eu gostei dessa música? Pô, por que eu gostei desse filme? Né? Eu comecei a me perguntar cada vez mais, e aí comecei a entender o que era experiência. Ao mesmo tempo, a experiência é fascinante, porque o que a gente costuma entender, né, do consumidor e do que realmente faz ele voltar a uma empresa, o que realmente faz ele falar bem de uma empresa, é a experiência que ele teve. Né? Mas a gente fica falando de experiência aqui em relação ao senso comum, eu queria falar especificamente a definição que a gente tem de experiência, uma das definições. Né? Por que a experiência que a gente fala tanto? A experiência é o conjunto de reações que um consumidor tem diante de um produto ou serviço ou qualquer elemento de uma organização. Então, que reações são essas? Como você adiantou, né? As reações são os pensamentos, são as emoções, são as ações, as maneiras como os consumidores se relacionam uns com os outros em relação aos produtos e serviços, né, que é o boca a boca que a gente conversa, ou como
a gente utiliza, por exemplo, o computador, que é um produto, para conversar aqui online, né? Então, tudo isso faz parte do que a gente entende por experiência. E veja como é interessante e o quanto isso permite a gente entender sobre os seres humanos. Eu acho que um pouco do seu encantamento, né, pelo que eu vejo, que a gente vem interagindo nas redes sociais lá, tem a ver com meus posts, né, meus textos, em que eu abordo mais a questão do ser humano na experiência. Então, a gente pode ir profundamente, né, na vida do ser humano por meio do consumo. Porque a gente vive num universo de consumo, num mundo de consumo. Né? A gente não consegue viver sem os produtos e serviços, a gente não consegue viver sem as organizações. Então, tudo que as organizações nos fazem pensar, nos fazem sentir, nos fazem tomar atitudes, tudo isso diz respeito à experiência do consumidor. Então, é uma grande oportunidade de a gente conhecer o ser humano. Agora, por que pesquisar isso? Né? Por que entender mais sobre isso? Entender o ser humano permite a gente entender mais sobre o mundo que a gente vive. Então, e a porta de entrada para a gente entender o mundo por meio do ser humano é diferente. A gente pode entender, por exemplo, o pessoal da química, da física, até da computação, que entende, que entra um pouco mais no mundo, vamos dizer assim, físico, no mundo material, no sentido de que são os equipamentos, as coisas teoricamente sem vida, né? Mas quando a gente entra no universo com vida, principalmente do ser humano, que é uma vida muito rica e muito heterogênea, a gente começa a observar não só a verdade, mas a beleza disso tudo. Né? Observar o ser humano como... Acho que é um pouco como os biólogos observam, entendem os bichinhos. Você já viu como um veterinário gosta de bicho? Já viu como um veterinário gosta do cachorro, gosta dos pets, gosta dos animais? Eles têm animais. Tem um amigo meu que ele tinha uma cobra dentro de casa, de tanto que ele gostava daquilo, né? Então, eu gosto muito de entender o ser humano, de me relacionar com as pessoas e entender o universo da experiência me permite isso, me permite entender o mundo por meio dos seres humanos. Eu acho isso muito interessante, né? Agora, por que ser professor e por que ser pesquisador em si, né? Que não necessariamente relacionado à experiência. Veja, minha história como professor é um pouco curiosa. Eu digo que eu não escolhi ser professor, eu fui escolhido, né? Porque o que aconteceu? Eu me apaixonei pela pesquisa quando eu entrei na iniciação científica e eu vi que eu tinha um perfil, todo mundo me chamava na universidade, lá nos meus colegas, me chamava de Rodrigo Filósofo. Era um Rodrigo que estava sempre filosofando sobre as coisas. Quando eu entrei na pesquisa, eu vi uma grande oportunidade de filosofar sobre o mundo. Então, eu me apaixonei pela pesquisa, entrei no mestrado e no doutorado. Quando eu cheguei no final do doutorado, eu disse, beleza, estamos fazendo pesquisa, mas o que a gente vai fazer depois daqui, quando terminar o doutorado? Aí, naturalmente, né, os pesquisadores, no final do doutorado, vão ensinar, procuram oportunidade de ensinar. E eu me vi aí numa situação meio complicada, porque eu me era apaixonado pela pesquisa. O que eu vou fazer ensinando? Né? Então, eu fui me descobrir como professor, comecei a pesquisar sobre ensino, sobre a psicologia da aprendizagem, comecei a pesquisar sobre didática e encontrei meu próprio jeito de ensinar. Então, hoje, quando eu estou comentando sobre a minha profissão, eu costumo dizer que eu amo o que eu faço, né? Mas por que eu amo o que eu faço? Porque eu faço do meu jeito, com a minha personalidade, né? Com as minhas características. Então, isso que me faz todos os dias acordar de manhã e querer ser professor, né? Fazer do meu jeito, fazer de uma maneira, não só do meu jeito, mas do jeito que a gente vê que funciona, a gente vê que os alunos gostam, né? Os alunos se divertem. Então eu uso jogos na sala, eu trago bombom para usar nas competições que eu faço na sala, né? Brincar lá um pouco com os alunos, então é todo mundo divertido. E a pesquisa, porque a pesquisa eu acredito que eu tinha uma vocação natural para essa coisa meio de pensar sobre o mundo, né, de investigar, né, já me chamavam de Rodrigo Filósofo, aquela coisa toda. Então, para mim, foi uma coisa mais natural. Então, a pesquisa, para mim, o orientador, né, o grupo de pesquisa, costumava dizer que a pesquisa era a cachaça da gente. Né? A pesquisa era a coisa que a gente fazia porque a gente se divertia, a gente gostava de pesquisar. Então, foi uma coisa mais natural, assim, uma coisa que eu até me divirto fazendo. Muito legal. O senhor é dos meus, hein? O senhor é dos meus. Já gostei. Professor, vamos adentrar aqui no tópico da nossa discussão. Vamos falar sobre consumo, sobre valor. O senhor já falou aí, pincelou mais ou menos o que era consumo. E aí, a gente aprofundando aqui,
Eu gostaria que o senhor pudesse conceituar, além do consumo, o que é valor percebido, porque consumo e valor, né, se imbricam quando a gente discute experiência do cliente. Veja só, o consumo é a utilização de algum produto ou serviço. De uma maneira bem simples para todo mundo entender, consumir é isso. É utilizar produtos e serviços. E quando a gente está pensando em valor, a gente está pensando no quê? Uma definição bem simples também para todo mundo entender, assim, porque muitas vezes a gente utiliza o termo valor na administração e não pensa muito bem sobre essa definição básica, o que é ele. Mas a gente usa termos como agregar valor, esse tipo de coisa, né? Mas valor, o que é para a gente entender a experiência? Valor é tudo aquilo que o consumidor quer num produto ou serviço. Tudo aquilo que o consumidor quer num produto ou serviço. Então, um produto valioso é aquele produto que tem o que os consumidores querem. Que tem o que os consumidores querem. E aí a gente vem para a experiência. A experiência são as reações que os consumidores têm a esses produtos e serviços, né? E como é que essas coisas todas se conectam? Veja, a gente estuda experiência, a gente tem uma finalidade dentro da administração, que é ajudar as organizações a terem um melhor desempenho, né? No caso, as empresas, que são organizações que visam o lucro, a gente tenta ajudar as empresas a terem lucro, né? As organizações que não estão voltadas ao lucro, por exemplo, as organizações públicas, a gente tenta, pelo menos, melhorar o desempenho delas para atingir os objetivos sociais que essas organizações possuem muitas vezes, né? E a experiência, quando a gente para entender o consumidor, o que ele sente, o que ele pensa diante dos produtos, a gente se aproxima muito mais de entender o que ele quer, né? O que ele gosta nos produtos e serviços. E para criar produtos e serviços, para desenvolver inovação, né? Criar novos produtos e serviços, a gente precisa entender quem são esses consumidores, o que é que eles sentem, o que é que eles percebem, né? E isso nos faz criar melhores produtos e serviços. Certo? Então, é assim que essas coisas todas se conectam. Veja, o consumidor vai lá, vai no shopping, vai comprar um sapato. Ele vai lá. Quando ele vai, eu não vou citar nome, não sei se pode citar nomes de empresas aqui, pode citar. Tranquilo, né? Então, você vai... Fica à vontade, prof. Fica à vontade. Beleza, você vai numa empresa lá como a Centauro, né? Uma loja como a da Centauro. Você já entra lá e quando você vai entrar, você vê que tem uma faixa que vai guiar você para dentro da loja, um caminhozinho assim, simulando o caminho do corredor, né? Aquele piso especial que tem para a gente, para o corredor profissional, fazer o trajeto dele nas Olimpíadas, nas competições que sejam. Então, qual é a reação do consumidor diante disso? Ele já vai entrando no universo dos esportes, no universo ali dos calçados, né? Porque você está fazendo um esporte, você está fazendo uma corrida, você é um corredor, você começa a se associar, a sua mente começa a adentrar no universo ali dos esportes, que tem a ver com os produtos esportivos, tem a ver com o sapato que você quer comprar, né? E aí, essa empresa, né, pode se perguntar, poxa, o que o consumidor sente quando ele está entrando ali? A partir dessa percepção, entendendo o que ele sente, o que ele está pensando, ele pode criar novas propagandas de acordo com o que as pessoas estão pensando, né, naquela linha. As pessoas estão entrando no universo dos esportes. Então, a gente pode criar um post para a internet falando como as pessoas gostam de esportes e como elas podem encontrar os produtos de esporte naquela loja. Então, veja, é só um exemplo de como a gente pode pensar o seguinte. Os consumidores, eles têm percepções sobre os produtos e serviços que, quando melhor compreendidos, podem levar a melhores produtos e serviços. E estudar a experiência é estudar todas essas reações dos consumidores a esses elementos. Entendendo todas essas reações, nós podemos criar melhores produtos e serviços, criar melhores maneiras de comunicar esses produtos e serviços e, falando de valor, entender até mesmo as próprias necessidades que esses consumidores têm desses produtos e serviços, né? Mas estudar valor, ele vai um pouco além disso, né? Eu tenho pesquisas em que a gente estuda estados de espírito de consumidores
quanto em contextos de consumo. Então, lá no site, não sei se você chegou a observar isso, eu falo muito em termos de pesquisas sobre o São João, né? Sobre o consumo do São João lá, a experiência no São João. Então, uma das nossas pesquisas nos fez concluir que existem 4 grandes experiências relacionadas à tradição do São João. Uma delas é aquela experiência que eu chamei de o reencontro com uma grande amizade. Então, as pessoas que estão no São João, eles têm uma sensação, uma percepção que estão reencontrando um grande amigo. É uma coisa que acontece todo ano. Você sente saudade, você sabe, você tem emoções positivas, né? Você tem a felicidade de reencontrar aquele São João. Então, a gente apelidou aí essa experiência como o reencontro de uma grande amizade. Tem outras 3 experiências, uma relacionada aos festejos, né, que eu chamei de uma época para festejar, que é a época que o pessoal vai beber, o pessoal vai dançar, vai comer as comidas típicas. Então, a tradição tem a ver com isso. A tradição tem a ver também com a nordestinidade. Eu chamei uma das experiências que a gente encontrou de profundamente nordestino. Então, as pessoas têm uma experiência de se sentirem mais nordestinas no São João. E, por último, a gente encontrou uma grande experiência lá que a gente chamou de não se faz mais como antigamente. Que é aquela galera mais crítica do São João, sabe? Que vai pensar no São João como uma coisa que mudou, que não era como a época dos pais dele, como era quando ele era criança. Então, veja, entender a experiência, entender o valor, pode ir mais longe. A gente pode entender esses estados de espírito, né, ou estados mentais, vamos dizer assim, que as pessoas têm e que permitem a gente entender melhor as experiências. E, no fundo, né, acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas o que está em jogo na experiência? É fazer o consumidor entrar em um universo, entrar num outro universo, e sair um pouco daquele aspecto mecânico do dia a dia. Né? Então, quando a gente vai para o São João, a gente tem uma experiência com a nordestinidade, a gente se sente em outro universo. Depois a gente volta para casa, volta para aquela coisa automática. Então, um dos objetivos da experiência e de entender o valor é que estados de espírito as pessoas querem experimentar. Que estados de espírito? Que universos elas querem adentrar? Né? Quando a gente vê um filme, eu gosto muito do cinema, né? Como eu falei, do entretenimento. Então, quando a gente está num filme como O Senhor dos Anéis, a gente se transporta para um outro universo. Né? E isso acontece também, né, nos produtos, vamos dizer assim, menos lúdicos. Né? Isso acontece também. As propagandas utilizam muito isso. Né? A Nike tinha uma época uma propaganda, ela explora isso. O consumidor de tênis da Nike, de produtos da Nike, ela explora a coisa do campeão, a coisa de você fazer os esportes porque se sente bem, entrar no universo do esporte. Né? Então, você se sente um pouco como aqueles grandes heróis do esporte. Lá você, poxa, eu tenho um tênis aqui, que esse tênis é o tênis do cara do basquete, que eu assisto o basquete, ele usa esse tênis aqui. Então, eu sou um pouco como aquele campeão. Né? Então, você entra num outro universo. Os produtos e os serviços permitem a gente viver realidades paralelas. Assim, se a gente for entrar na psicanálise, a gente vai ver que esse universo interno, essas coisas que a gente vivencia, na verdade, são a realidade. E o nosso piloto automático, na verdade, essa vida que a gente tem no piloto automático, essa vida curta e grossa que a gente tem, são a verdadeira ilusão. Né? Então, nesse sentido aí, as experiências vão fazer a gente acessar verdadeiras portas para o nosso interior, porque essas experiências são uma produção da nossa mente. Né? E aí eu já vou entrando numa viagem muito grande aqui. Me diga se está muito profundo o papo. Mas, nesse sentido, entender o valor é entender isso. Que universos essas pessoas querem experimentar? Que universos essas pessoas querem adentrar? Né? Então, entender a experiência passa por tudo isso. Você entender o valor, entender o consumo. Então, consumir é utilizar um produto e serviço de maneira curta e grossa, de maneira mais pragmática, é isso. Mas, quando a gente utiliza produtos e serviços, a nossa mente funciona em outra dimensão. Né? A gente está entrando, a gente está fazendo por meio das emoções, por meio dos pensamentos, a gente viver um outro universo. Né? Então, essas coisas que eu tento pesquisar e tento entender lá dentro da universidade.
Gostei desse papo, hein, prof? Gostei desse papo, assim, quando o senhor falou do São João, já me vi aí, assim, né, comendo canjica, vendo a fogueirinha lá perto da minha casa, né, que a minha avó fazia e minha tia fazia, né, esse senso de nordestinidade que aflora, que só quem é nordestino sabe o que é uma boa festa de São João, né? Então, bem massa, gostei disso aí. Ô, professor, e aí, pra gente ir indo mais a fundo, né, o que é que caracteriza uma boa experiência de consumo e o seu oposto, né? O que é que torna uma experiência de compra ruim? Pois tem uma palavra-chave para a gente entender, chegar mais perto da verdade sobre essa questão, que é o prazer. Né? Então, assim, uma primeira visão que a gente pode ter dessa questão, né? Que se espera de uma experiência, prazer, né? No sentido de você se sentir bem com aquela experiência. No entanto, a gente tem que ir mais a fundo nisso aí. Obviamente é isso, é o prazer. A gente não gosta de consumir um produto que vai fazer a gente sentir mal. Tanto é que quando a gente tem um problema com um produto, a gente reclama, a gente fica retado, né? Porque a gente está falando nordestino, a gente fica retado com o produto, com a empresa, então a gente reclama, diz para todo mundo que foi, enfim, a gente fica irritado e não gosta daquilo. No entanto, não é tão simples. Você já parou para pensar que tem pessoas que gostam de sentir medo e gostam de sentir algum tipo de sentimento negativo que deixa elas estressadas, como é o caso de quem vê filme de terror. Já parou para pensar na experiência do filme de terror? Quem vê filme de terror sente aquela tensão, né? Aquela coisa dramática, mas adora terror. Adora terror. Então a gente pode pensar que ela não está sentindo prazer naquela experiência. Ela está estressada, ela está tomando susto, ela está, né, aperreada com o que está acontecendo ali. E aí a gente tem que ir mais a fundo para entender isso. Um texto meu, eu tento falar um pouco. O primeiro texto que eu escrevi no site foi Quando o Perdedor Ganha. E aí eu vou contar uma história sobre... Eu sou rubro-negro, né? Eu torço pelo Sport Recife. Então, teve um jogo da... Já eu peguei um rubro-negro aí. Eita, o rubro-negro. Então, teve um jogo, não sei se você viu esse jogo, do Sport com São Paulo. Foi na Copa do... se não me engano, foi a última Copa do Brasil que o Sport participou. Teve o último jogo... Foi ano passado. Ano passado, não foi isso? O Sport com São Paulo. Então, naquele jogo, o Sport estava enfrentando um gigante, porque o São Paulo estava indo bem demais nos campeonatos, estava com um timaço. E o Sport lá, todo humilde, tentando avançar na Copa do Brasil, né? Mas não é que... O que aconteceu? Aconteceu o que o senso comum poderia dizer, né? Um time maior venceu um time menor. Mas o Sport jogou muito bem e venceu o segundo jogo lá no Morumbi, né? O primeiro jogo ele perdeu, se eu não me engano, o segundo jogo ele ganhou, mas foi para os pênaltis e não se classificou. E aí, o que ficou, a sensação desse jogo? O Sport perdeu, mas era um orgulho que o pernambucano tinha do Sport de ter jogado bem no Morumbi, de ter até ganhado e vencido o São Paulo lá até os 90 minutos. Né? Ele jogou tão bem e fez o Sport representar tão bem, né, os torcedores, que todo mundo estava com uma sensação de vitória. Todo mundo estava com sensação de vitória e ninguém estava muito triste, assim, estava orgulhoso do time. Então, veja, o que está por trás dessa sensação, dessa experiência aí? Na verdade, as pessoas, num primeiro momento, né, tem uma interpretação mais profunda dos produtos e serviços, ou que seja do entretenimento que eles consomem. Né? Não é tão óbvio, a mente humana ela é complexa e profunda. Então, mesmo o Sport perdendo, era para todo mundo estar triste, mas não estava triste. E, no fundo, o Sport fez esse torcedor sentir emoções. Né? Mesmo que tenha decepção no final do jogo, durante o jogo teve o orgulho, né? Teve aquela alegria de ver o Sport fazendo gol. E, no final das contas, o rubro-negro e qualquer time, qualquer torcedor, ele gosta das emoções que aquele time faz ele passar. Veja, eu vou falar de um concorrente do Sport, que é o Santa Cruz, né, lá aqui em Pernambuco. Então, o Santa Cruz é um time que ele está passando por muita dificuldade, né? Ele não está vencendo há muito tempo os campeonatos e tal. Ele está se não me engano, na Série C ou é a Série D, se não me engano.
Ele não está... Tá sem série, professor. Tá sem série. Inclusive, tá sem série. Pô, então me atualize. Está sem série o bichinho. Mas veja, um dia desse eu estava andando e o torcedor do Santa Cruz estava com a camisa do Santa Cruz no meio da rua. Porque, logicamente, a gente pode pensar, pô, o time só perde. Como é que. Claro que o torcedor vai abandonar o time, ele só perde, mas não é isso. Não é só isso. Tem várias coisas. Uma delas são as emoções, né, que o time faz ele passar. Mesmo quando ele está jogando com aquele time bem peba, mas fazer um gol naquele time peba dá uma alegria, dá uma sensação de vitória, que a emoção é despertada. Então, o que está por trás das experiências é tanta coisa, mas uma delas é esse estado que faz a gente sair do ordinário e entrar no extraordinário, sair do dia a dia e entrar no universo paralelo, vamos dizer assim. Como é que se faz isso? Por meio das emoções. Quando a gente está emocionado, a gente imagina coisas, a gente sente coisas que faz a gente entrar em uma outra dimensão, vamos dizer assim, entrar num outro estado de espírito. E os times de futebol fazem os torcedores sentir profundas emoções, né? Então, no fundo, as experiências estão aí para tirar a gente do piloto automático, fazer a gente sentir uma coisa diferente, né? Sair daquela vida que é tão, às vezes, maçante, né? Ou tão tediosa, fazer a gente perceber outras coisas. Então, é por isso que as experiências são uma coisa interessante da gente estudar, que a gente está entendendo todas as profundezas do ser humano, né? Todas as interpretações que não são óbvias, né? Essas emoções. Então, o consumidor do filme de terror, ele gosta do processo de sentir aquelas emoções, de sair daquela vidinha dele e entrar naquele universo, mesmo que muito penoso e até doloroso. Ele gosta de sair daquela vida normal dele e entrar em outro universo. Então, as experiências não são só sobre prazer. Uma experiência boa, obviamente, a gente fala sobre prazer, mas não é só sobre prazer, né? É sobre uma coisa mais profunda. Fazer a gente até entrar em contato com elementos da nossa própria humanidade que a gente não consegue por vias comuns. E o consumo proporciona isso. Muito bom, professor. Obrigado por sua fala. O Noam Chomsky, o linguista Noam Chomsky, né, tem uma frase muito interessante. Ele diz que não se pode controlar o próprio povo pela força, mas se pode distraí-lo com o consumismo. E aí eu pego o gancho dessa fala do Chomsky e aí eu lhe pergunto, como as dinâmicas de consumo influenciam na vida humana? Até que ponto estimular o consumo e as suas experiências não é uma forma de alienar as pessoas? Para que servem as experiências proporcionadas aos consumidores? Isso é uma questão. Existe uma corrente crítica das experiências, né, que fala um pouco dessa relação aí, dessa questão. Então, a gente tem uma coisa que tautológica, né? A gente vai pela definição de experiência aí. Veja, o que é experiência? São todas as reações que um consumidor, diferença do consumidor, tá? O que é a experiência do consumidor? São todas as reações que um consumidor tem a um produto ou serviço. Só que esse produto e serviço não necessariamente é apenas entretenimento, não necessariamente é apenas o lazer, né? Que a gente pode pensar que o entretenimento, por transportar a gente para outro universo, faz a gente esquecer da nossa realidade. Que mesmo isso há meio de contornar diante dessa crítica. Mas imagine o seguinte, o próprio livro do Chomsky que tem essa frase. Quando você está lendo o livro do Chomsky que tem essa frase, você está tendo uma experiência com aquele livro, uma experiência cognitiva, você está lá viajando naquelas ideias e entrando em outro universo, mas pensando sobre sua própria realidade na sua imaginação, né? Então, nesse sentido, as experiências elas não são necessariamente alienadoras, elas podem convidar você a encontrar e perceber a sua própria realidade melhor, por meio das teorias do Chomsky ou do Marx, que seja porque a alienação é um tema do Marx, né? Então, você vê que você pode, por meio de experiências, até entender melhor sua própria realidade, né? E a própria observação da realidade é outra experiência, não necessariamente de consumo, porque não tem um produto intermediando isso, mas é uma experiência também que pode estar relacionada a um produto e serviço, como é o livro do Chomsky, crítico, né, que está fazendo a gente refletir sobre outras questões.
Mas, mesmo nas experiências de entretenimento que eu falei, principalmente o cinema, a literatura, a gente pode se conhecer melhor e não se alienar, na verdade, conhecer o nosso interior. Então, veja, eu tenho muito essa viagem. Assim, veja, quando eu estou vendo alguns filmes, eu estou me colocando no lugar do personagem, vivendo aquilo e, ao mesmo tempo, me questionando sobre a minha própria vida. Né? Então, quando a gente está vendo lá o Senhor dos Anéis, a gente vê todos aqueles heróis, né? O Frodo e os guerreiros e os magos, a gente pode estar pensando que a gente está indo para um universo completamente diferente da nossa realidade. Mas aquele filme está falando sobre heroísmo, por exemplo, sobre alguém superar dificuldades. E nós não passamos no nosso dia a dia dificuldades. Será que a gente não pode encontrar no filme, no cinema, uma motivação, uma maneira da gente resolver nossos próprios problemas? Então, mesmo nas experiências mais distantes, assim, observadas numa primeira visão, né, que fazem nos distanciar da nossa realidade, aquilo pode fazer a gente refletir melhor sobre a nossa própria realidade, mesmo esses tipos de experiências. Claro que nem toda experiência ela tem essa capacidade, né? Mas, poxa, vamos pensar um pouco na nossa realidade, né? Às vezes a gente tem uma realidade tão dura e a gente tem que trabalhar tanto, principalmente eu vou falar mais para a base da pirâmide ali, né? Mais para o trabalhador mesmo, que ele passa por tanta questão, assim, o ônibus que ele tem que pegar, e, enfim, várias questões que ele passa que deixa o dia a dia um pouco mais maçante, um pouco mais complicado. Aí ele, no final de semana, ele vai, compra uma cervejinha e vai para casa tomar uma cervejinha. E aí ele bota o som, bota aquele forró, bota aquele brega para escutar no final de semana, junta a família lá, ele vai conversar. Veja, os produtos estão aí. A cerveja, né, o som está ali para ajudar ele a relaxar e a esquecer um pouco aquela realidade tão dura. Então, nesse momento, ele está um pouco mais feliz, né? E ele consegue, por causa disso, acordar na segunda-feira e enfrentar tudo de novo, né, para conseguir o ganha-pão dele. Então, veja, as experiências, às vezes, é saudável a gente se afastar um pouco da realidade, para fazer essa higiene mental, vamos dizer assim, para a gente ter um pouco de prazer, a gente pensar em outras coisas que dão mais prazer a gente, e isso que faz a gente ter força para a gente enfrentar, né, a nossa rotina, o nosso cotidiano. Então, eu sou muito otimista quanto às experiências, tá certo? Você pegou nesse caso aí, eu sou um grande otimista. Eu acredito que quanto mais a gente entende as experiências e consegue oferecer melhores produtos e serviços, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, né? E mesmo nos casos que a gente fica um pouco mais alienado, a gente tem um contraponto aí interessante e positivo, né? No caso, imagina se a gente está avaliando a experiência da cerveja, certo? Então, vamos dizer que a gente a gente observando as emoções na experiência, a gente vê que os pensamentos e as ações, a gente vê que a experiência, a cerveja causa uma ressaca no outro dia, né, quando a gente bebe demais. Então, a gente está estudando a experiência, a gente encontra essa questão da ressaca, e se a gente criar uma cerveja que não dá ressaca? Ia facilitar a vida dessa pessoa, ela conseguir se desconectar totalmente, sem, né, passar por maus bocados aí. Então, veja como ia ser interessante aí estudar a experiência para melhorar a vida das pessoas. Show demais, professor. Vamos falar sobre felicidade. Tem um texto lá, tem alguns textos que o senhor traz assim, a questão da felicidade, imbricado aí ao conceito de consumo e experiência. Como é que as emoções, e o senhor já deu uma pincelada, mas eu vou aprofundar nisso. Como é que as emoções dos consumidores durante a interação com um produto ou serviço influenciam na percepção geral da experiência? Quais são os principais fatores que contribuem para a construção da confiança do consumidor em uma marca? Pois é, né? Veja, entender o papel das emoções. Não existe uma fórmula, né? Não existe não é fácil a gente falar o que determina aí uma boa experiência nesse sentido de o que é que vai fazer necessariamente sempre e sem erros fazer uma pessoa
ter uma reação positiva a algum produto e serviço e ser fiel à marca sempre, né? Então não é fácil. Mas o que a gente pode falar é que, como eu já falei um pouco, né? Quando a experiência permite que você entre no universo que você espere, que você se sente confortável, que você se sente bem, você está mais próximo de garantir aí a fidelidade de um consumidor. Mas isso passa por muitas questões, né? Como é que ele vai se sentir bem nesse universo? Por exemplo, uma das questões é, aquele universo tem que ter a ver com esse consumidor. Então veja que o São João ele apela para a nordestinidade. Então se um nordestino vai para o São João, ele naturalmente se conecta com aquilo e vê as coisas da terra dele, vê a gíria da terra dele. Então tudo isso faz ele se sentir bem naquele universo. E tudo isso gera felicidade, né? Tudo isso gera algum tipo de bem-estar por você estar ali. Mas como eu já falei também, não é só o bem-estar, né? É aquele universo, é você se desconectar da sua realidade e acessar outras dimensões aí do seu próprio ser, da sua própria mente, né? Então, não tem uma fórmula para fidelizar. A fórmula que existe, ou o sistema, o mecanismo que existe, é entender o que acontece com esse consumidor. É fazer a pesquisa, é entender o que acontece. E nesse sentido, a gente tem uma outra faceta, vamos dizer assim, da experiência do consumidor, que é a experiência do cliente, né? Veja, muda o nome de consumidor para cliente. A experiência do cliente, a gente fala sobre esses mecanismos de gestão que nos permitem entender o consumidor e implementar nas organizações mecanismos para gerar experiências, né? Então, a preocupação da experiência do cliente é gerar experiências por meio das organizações. Aí a experiência do cliente vai ter técnica, vai ter processos, é um pouco sobre aquilo que eu comentei um dia desse, né? Que eu acho que às vezes os profissionais que estão lidando com a experiência do consumidor, da experiência do cliente, eles ficam muito focados nessa questão da gestão dessa experiência, né? Da técnica, e se esquecem um pouco do ser humano que está ali. Então, eu não acredito que você possa criar uma experiência realmente marcante e icônica apenas por meio dos mecanismos de gestão. Em algum momento você precisa parar para refletir o que aquela pessoa está sentindo, quem é aquela pessoa, como fazer aquela pessoa se sentir como um ser humano naquela experiência ali. Então, você vai ter que acessar outras dimensões. Por exemplo, você, na Amazon, né? Quem tem a Amazon aí, pode ver que tem uma série lá sobre o dono da Playboy. Eu esqueci o nome dele agora, né? Então, o cara da Playboy, ele começa a contar a história dele, como ele criou a Playboy, e é uma coisa muito curiosa. Sabe como ele criou isso? Ele é até meio complicado de falar, mas assim, foi a história dele, né? Você pode ver que eu não estou inventando nada. Se for lá na série, lá você vai ver isso. Ele disse que ele estava num casamento que ele não se sentia bem. E aí ele foi traído e ficou meio desiludido assim, sobre o amor, até que ele encontrou uma outra mulher. E ele se apaixonou de novo, e no processo de conquistar essa mulher, ele se sentiu vivo de novo. Ele disse, poxa, essa sensação de me sentir masculino de novo, vamos dizer assim, me faz me sentir bem. Então, aí ele diz, é essa sensação que eu queria gerar para o leitor da Playboy. Porque, para quem não sabe, a Playboy não é só aquela nos Estados Unidos, principalmente no início da história dela, não era só uma revista para a gente ver mulheres bonitas, né? Era uma revista sobre cultura masculina. Uma revista sobre cultura masculina. Então, através dessa experiência que ele teve, desse insight que ele teve, ele quis fazer outras pessoas sentirem a mesma coisa que ele sentiu. Essa coisa de se sentir poderoso como homem de novo, né? Então, veja como é uma questão muito humana e muito profunda que levou uma pessoa comum, né, a criar um produto ou serviço tão icônico, né, que até hoje a gente fala na Playboy, ela está viva até hoje, né, e que marcou gerações. Né? Então, veja, eu acredito que a experiência do cliente traz para a gente sistemas e mecanismos e técnicas interessantes para a gente criar experiências ou fomentar experiências, mas
o mais importante é a gente entender o ser humano ali. Entender o ser humano ali e com empatia, né? Porque a gente cria as experiências pensando no que a gente sente também. Então, a gente tendo empatia por esse consumidor, a gente consegue criar experiências mais profundas, mais interessantes. Professor, muito obrigado por sua resposta. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora um tanto quanto complexa e grande. Tá? O Brasil, ele vem se consolidando como um dos países mais fiéis ao comércio eletrônico em todo o mundo. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o valor total de bens e serviços vendidos online no país entre 2019 e 2022 atingiu a marca de 450 bilhões de reais, mais que o dobro do período de 2016 a 2019, quando alcançou apenas 178,07 bilhões. Tá? Esse notável crescimento, em parte impulsionado pela pandemia da Covid-19 e pela mudança de hábitos dos consumidores, reflete também a preferência dos brasileiros pelo comércio eletrônico. De acordo com a YouGov, que é uma multinacional especializada em pesquisa de mercado online, 55,1% dos brasileiros adultos afirmam que preferem comprar produtos online ao invés das lojas físicas. Tá? E esse índice supera a média da América Latina, que representa 35,1%. A preferência do Brasil com o comércio eletrônico se destaca até mesmo globalmente, onde a média de escolha por compras online é de apenas 40,1%. Sabendo disso, professor, eu pergunto, o que é que leva a uma maior predileção do consumidor brasileiro pelo comércio eletrônico? Quais são as principais diferenças entre as experiências de consumo adquiridas no digital e no físico? E de que forma as interações digitais afetam a experiência do consumidor, considerando aí a crescente importância do comércio eletrônico? Veja, quando a gente para pensar sobre as diferenças, né, entre diferentes experiências, eu gosto de pensar em alguns elementos, né? Por exemplo, quando a gente está tendo acesso a um site, né, está tentando fazer uma compra online, a gente está utilizando apenas um dos nossos sentidos, que é a visão. Né? A gente não tem como na loja perceber o cheiro da loja, né, quando a gente está na loja física. A gente não percebe o cheiro quando a gente está online. A gente não tem um tato, né, para tocar nos produtos. Então, a experiência virtual ela tem algumas limitações nesse sentido aí, de que sentidos a gente utiliza. Isso, teoricamente, tornaria a experiência menos interessante, né? Então, por que as pessoas iam preferir isso? Preferir uma outra experiência em detrimento dessas questões aí. Então, a gente pode perceber que, ou a gente pode conjecturar que existe algo que apenas pela visão faz as pessoas preferirem os produtos, fazer as compras online. Eu acredito que isso esteja relacionado com uma outra faceta aí que a gente pode utilizar, outro conceito que a gente pode utilizar para entender a experiência, que é a cognição. Então, quando a gente está na internet vendo um produto, a gente tem mais informações naquele momento para aquela compra do que quando a gente está no ambiente físico. Então, quando a gente está no ambiente físico, a gente está movido por toda aquelas sensações, né? Todos os nossos sentidos estão sendo estimulados ali. A visão, a audição, né? o tato, o aroma da loja. Então, nesse momento, a gente é impelido a fazer julgamentos por meio de grandes estímulos. Né? A gente está em meio a grandes estímulos. Na internet, a gente está meio que livre disso e consegue ser mais racional. Então, racional, a gente consegue ter mais informações, a gente consegue buscar mais informações sobre esses produtos e serviços, de modo que faça a gente entender ou chegar numa melhor escolha, numa melhor decisão sobre que compra a gente vai fazer, por quanto a gente vai comprar. Né? E, nesse sentido, pesa nessa decisão, muitas vezes, eu acredito que um fato que tem a ver não com a experiência, mas com as próprias organizações. Muitos produtos online são mais baratos
do que os produtos vendidos em lojas físicas. E por que isso? Tem a ver com experiência indiretamente. As lojas físicas gastam com toda uma estrutura física, né, que vai levar ao encarecimento dos produtos. Na internet, não. Na internet, muitas vezes, o cara tem um quarto, um bocado de produto lá estocado, ele sai vendendo no marketplace, né, nos canais que ele tem, então ele não tem muito custo. Então, acho que um conjunto de todas estas coisas pode explicar. Agora, de fato, eu não posso bater o martelo que eu não fiz uma pesquisa sobre isso, né? A gente pode conjecturar a partir da experiência isso. Eu acredito que a experiência online permite esse consumidor ter mais controle do que ele vai comprar, tanto em termos de não sofrer de grandes estímulos, né, e que não vai levar ele a sensações de compra, assim, aquela compra por compulsão, né? E, ao mesmo tempo, a cognição vai ser melhor utilizada, vai ter um ambiente mais propício para a cognição, para ele tomar uma decisão melhor, porque ele vai usar mais a razão, vai conseguir tomar uma melhor decisão do que comprar, né? Então, eu acredito que isso possa fazer a gente, pelo menos, começar, né, a entender um pouco o que acontece nessa questão aí. Joia. Vamos falar sobre tecnologias para a gente arrematar esse grande episódio aqui com o senhor, professor. A gente tem visto aí, né, tecnologias emergentes, realidade virtual, aumentada e inteligência artificial. Né? Como é que essas tecnologias elas podem ser utilizadas para aprimorar a experiência do consumidor? Quanto às praças físicas de compra, né, as lojas dos centros das cidades vão morrer, professor? Pois é, né? Então, eu tenho pensado muito sobre essas novas tecnologias, né? O que é que vai acontecer, mas a gente teve uma resposta. A gente teve uma resposta que pode ajudar a gente a pensar sobre isso durante a pandemia. A gente viu que a universidade mesmo, a gente passou a trabalhar remotamente, né? A gente teve aulas remotas. E o que é que aconteceu? Os alunos se danaram a reclamar. Dizer, mas rapaz, a gente quer aula presencial, a gente gosta de uma aula presencial, eu não consigo me concentrar no online, tudo isso, todas aquelas questões. E isso me fez pensar, né? Veja, que coisa, né? A gente está falando sobre aula, mas não é só sobre informação. É sobre seres humanos e contato entre seres humanos. Então, para o aluno fez falta estar vendo o professor fisicamente. Então, a experiência com outro ser humano, ela precisa de todos os sentidos estarem ali ativados. Você sentindo o cheiro do professor na mesa, né, tendo o tato ali, você está vendo, ouvindo o professor. A experiência é diferente. Então, eu acredito, né, assim, é difícil a gente afirmar categoricamente, até porque essas tecnologias estão aparecendo agora, a gente não sabe nem a dimensão do poder dessas tecnologias. Mas o que eu penso? Eu penso que o que a gente vai ter que tentar entender é como o ser humano vai se adaptar a essas tecnologias. A gente teve o caso do Facebook, né, que ele criou o metaverso, né? E aí eu li algumas notícias e eu vi que o negócio não andou muito bem. A questão do metaverso, a ideia não foi comprada por muitos consumidores, muitos usuários aí. Então, veja, a gente pode pensar que, obviamente, né, muitas dessas experiências que a gente tem tradicionais, elas vão acabar sofrendo, né? Como você falou, os centros, né, de compra e tal. Mas será que o consumidor vai querer, de fato, perder toda aquela experiência humana? Né? Será que o consumidor, de fato, vai abandonar totalmente a relação humana e até as ideias e a criatividade humana para o que uma máquina é capaz de fazer? Na pandemia, a gente teve uma resposta. A gente teve alguns dados aí, alguma informação para a gente pensar sobre isso. O metaverso também. Então, acho que as tecnologias, o principal ponto não é o que as tecnologias são capazes de fazer, mas o que os seres humanos são capazes de fazer com a tecnologia e como se adaptar a elas. Isso é uma coisa que a gente não conhece ainda. Então, acho que muita água vai rolar. E a gente consegue imaginar algumas coisas, mas não bater o martelo, né, de dizer o que de fato vai acontecer aí. Eu consigo imaginar essas coisas. Eu sou um otimista com a experiência. Eu acredito que, no final das contas, a experiência humana, né, ela é incomparável, assim, ela não consegue ser replicada
totalmente. Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai olhar aquela coisa artificial e vai, eita, é artificial, não é natural, sabe? E pensando nisso e dizendo tudo isso, eu espero que o senhor tenha tido aqui no Papo no Auge uma grande experiência, tá? E que tenha agregado muito valor para o senhor o nosso episódio, o nosso bate-papo, sem sombra de dúvida. Professor, chegamos ao fim do episódio 163 do podcast Papo no Auge. Eu conversei com o professor doutor Rodrigo Cavalcante, docente do curso de administração da Universidade Federal de Pernambuco, campus do Agreste. Conversamos sobre Customer Experience ou experiência do consumidor. Professor Rodrigo, muito obrigado por sua participação em nosso programa, né? Gratidão demais. Quem quiser trocar ideias com o senhor, onde lhe encontrar? E mais uma vez, brigadão, professor. Eu agradeço a oportunidade e é muito importante nesse seu trabalho. A gente vê outros professores lá que têm trabalhos interessantes também, mas que não tem visibilidade. Como a gente está muito nessa coisa do ensino e da pesquisa, a gente não tem, de repente, a dimensão de como compartilhar essas informações. Então, quando tem alguém que faz isso por nós, é muito interessante. E para me encontrar, né, quem se interessou aí por experiência do consumidor, pelo que eu falei um pouco, quem acompanhar, primeiramente acompanhar meu site, né, o professorrodrigo.com. É só digitar lá professorrodrigo.com, vai aparecer no site com um pouco sobre experiência do consumidor, um pouco sobre como fazer um trabalho acadêmico, um pouco sobre consultoria também, que eu sou professor de consultoria. Então vai encontrar lá no meu site essas informações. No Instagram é o @euprofessorrodrigo e no LinkedIn é linkedin.com/in/professorrodrigo. Ou procura no LinkedIn por Rodrigo Cavalcante e quem vê a minha imagem ou coisa de experiência lá já vai identificar que sou eu. Beleza? Então, pessoal, foi um prazer, Saulo, foi um prazer estar com vocês aqui. E a gente se vê por aí. Valeu demais, professor. Obrigado. Rodrigo Cavalcante com I. Vale frisar. Isso. Cavalcante com I. Professor, obrigado. Eu vi que tenhamos todos, né? Espero assim que a gente tenha tido uma grande experiência no dia de hoje. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.